Meus irmãos, para a exposição dessa noite, o texto será o Salmo 100, que já foi lido na liturgia, e é um salmo de ações de graças, como diz o título original que está aí em itálico. Ouçamos atentamente mais uma vez a leitura desse salmo, é Deus falando conosco assim. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós estamos gratos neste momento por podermos te cultuar e também receber a tua palavra neste momento. Que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe, nos iluminando a mente, os ouvidos, o nosso coração, para podermos compreender a tua palavra, ouvir a sua voz e sermos transformados por ti. Que à medida que ouvirmos a sua voz e constatarmos de forma prática o que o Senhor requer de nós, que nosso coração possa transbordar de alegria, à medida que lembremos dos seus feitos por nós, de quem o Senhor é e de como o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e fiel para conosco. Abençoe o seu povo, ó Pai, neste momento de exposição da sua palavra. Fale conosco e que as nossas necessidades, preocupações, as circunstâncias de cada um aqui que tem, pela sua providência, vivenciado, que a palavra de hoje possa vir de encontro a essas necessidades e, de forma grata, correspondermos ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Dia de Ação de Graças está no calendário de vários países do mundo. E quando esse dia é lembrado, e nem sempre é, um exemplo disso é o Brasil. Está no nosso calendário, mas nem sempre é lembrado quando é, ou quando se lembra, nem sempre se faz alguma coisa a respeito. E é celebrado nos países em que é lembrado por diversos motivos. Alguns reúnem-se para lembrar dos motivos que tem para agradecer. Então é comum, nessa data de celebração, famílias se reunirem, até a família da fé como a igreja, para lembrarem dos motivos pelos quais têm a agradecer no último ano. Eu já vi uma série que tinha lá o Dia de Ação de Graças e os heróis ao redor da mesa expressavam o que tinham para agradecer. Na cultura americana isso parece ser mais lembrado, embora não com a devida e genuína gratidão sempre. Outros, ao redor de uma mesa repleta de pratos deliciosos, estão lá somente pela comida. Já ouviram essa expressão, né? Eu só vim pela comida. Isso se aplica muitas vezes ao Dia de Ação de Graça. Então, alguns se reúnem para agradecer mesmo, como nós fizemos ontem aqui, neste sábado, último de novembro, que tem sido, há algum tempo, o encerramento das atividades e também uma oportunidade para expressarmos gratidão a Deus. E mesmo com gratidão, a gente agradece também pela comida que Deus nos concede. Você pode se perguntar de onde veio essa ideia do Dia de Ação de Graças. Alguns podem pensar como sendo muito cultural no ambiente dos Estados Unidos. É verdade que a gente precisa ser grato a cada dia, não é? Então, por que reservar um dia em especial para agradecer ao Senhor? E nós podemos ver, com informações da história, que as origens nos diversos países são variadas e explicam o porquê esse dia é lembrado. Eu quero mencionar alguns exemplos rapidamente com os irmãos, a começar pelos Estados Unidos, onde é mais conhecida essa prática. E essa tradição começou no início do século XVII, após a chegada de um navio com o nome famoso, Mayflower, quando os puritanos chegaram da Inglaterra
como peregrinos para se estabelecerem ali, num local chamado Plymouth, e tiveram dias terríveis. Quando a gente ouve a história, parece que foi tudo de bom, né? Fugindo da perseguição, se estabelecendo num novo local e sendo muito prósperos, mas não foi assim. Foi um período terrível quando eles chegaram lá, de fome extrema. Eles plantaram e não colheram. Muitos peregrinos morreram de fome. A primeira colheita foi devastadora para eles, um fracasso. E eles tiveram, depois deste fracasso, a ajuda dos nativos. E foram por causa desta instrução dos nativos, dos indígenas, bem-sucedidos no ano de 1621. O que os levou a se reunirem com os nativos. Então imagine, os peregrinos vindo da Inglaterra, depois de uma colheita frutífera, expressando gratidão a Deus e aos nativos, comendo com eles ao redor da mesa. Infelizmente, isso não durou muito tempo. Alguns anos depois, o que aconteceu? Os mesmos nativos que eles se uniram ali para celebrar o Dia de Ação de Graças sofreram violência por eles, por aqueles povos que estavam ali. Então, eles foram massacrados. E hoje, nos Estados Unidos, embora essa data ainda seja popular em encontros familiares, até mesmo mais do que o Natal e o Ano Novo para nós, para a maioria das pessoas é uma mera tradição, muito vazia, em que pode-se dizer coisas que gostou, que aconteceu no decorrer do ano, mas frequentemente, na maioria dos casos, pelo que podemos perceber no que é veiculado pelos meios de comunicação, nem sempre com essa gratidão. É mais pela satisfação de estar junto e de comer muito. Tanto é que este momento de gratidão parece não ser o suficiente para eles. E logo em seguida vem a famosa Black Friday, em que os desejos do coração parecem ser preenchidos, ou na tentativa de ser preenchidos com um forte apelo ao consumismo. Há outros países em que também é celebrado este Dia de Ação de Graças, como o Canadá. E o Canadá começou antes, no século XVI, em 1578. A Libéria também, um país africano, também se celebra, assim como a Austrália, a Holanda, Porto Rico, África do Sul e alguns outros países. E todos estes parecem que se distanciando do propósito primordial desse dia, de expressar gratidão, encontrar suficiência nisso, dando lugar a outras motivações, como as relações sociais, como a comida e também o consumismo. E no Brasil? Os irmãos sabem desde quando esse dia é celebrado? Um homem chamado Joaquim Nabuco, que é nome de rua por aí, você já deve ter ouvido este nome, foi um político, um diplomata brasileiro, embaixador nos Estados Unidos. E ele foi o que tomou a iniciativa para que esse dia se tornasse uma possibilidade no calendário brasileiro. Em 1949, um presidente do Brasil, Gaspar Dutra, incluiu no calendário. E o dia, a quarta quinta-feira do mês de novembro, passou a ser lembrado em 1966. Então já faz um tempo, não é? 1949. E depois a data que temos hoje começou em 1966. E mesmo assim, essa data não é sempre lembrada. Está no calendário, mas não é sempre observada. É mais fácil se lembrarem de uma data mais recente, como Black Friday. É impossível, né? Não nos deixam esquecer. Vocês viram essa semana, né? Muitas propagandas, promoções de todo tipo, até de literatura cristã, até de outros itens domésticos, com um preço teoricamente reduzido. Semelhantemente, meus irmãos, nós poderíamos encontrar as origens na história, ou os motivos pelos quais os irmãos nossos do passado, do povo de Deus, expressaram verdadeira gratidão a Deus. Usamos o exemplo aqui de quando surgiu o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Poderíamos mencionar nesses outros países quando que surgiu essa prática, e até no Brasil, por uma iniciativa de um político, que talvez tenha tido uma intenção interessante ao ver lá nos Estados Unidos como era celebrada essa ocasião, mas a gratidão não pode ser imposta dessa maneira.
Não basta colocar um dia no calendário para isso. E um dos exemplos que nós temos nas Escrituras de que os nossos antepassados aprenderam a expressar genuína gratidão é o Salmo 100. E este salmo é muito especial. Não só porque nós sabemos de cor com facilidade, porque nós cantamos também, mas porque em meio a tantas expressões de gratidão no livro dos Salmos, este é o único que tem no título uma identificação como Salmo de Ações de Graças. Não tem outro salmo no saltério com este título. E título eu me refiro a este que está em itálico. Você encontrará no título em negrito, que não está lá no original da Bíblia, alguma menção à gratidão, porque o teor do salmo pode falar a esse respeito. Mas um salmo que no original foi identificado como, diz aí, um salmo de ações de graças, este é o único. E é um salmo muito especial que já serviu de inspiração a poetas e músicos, que tem sido cantado e pregado em diversas épocas e lugares, e como hoje nós também cantamos, lemos e estamos pregando sobre este salmo, e que tem ensinado o povo de Deus a agradecer ao Senhor. Você gostaria de saber, aprender como agradecer ao Senhor? Não basta uma menção numa oração pelo alimento, pelo dia de vida, pela família, pela igreja. Isso que muitas vezes se torna um rito sem profundidade, um mero costume. Mas você gostaria de verdadeiramente expressar genuína gratidão a Deus? Esse é um salmo que nos ensina como agradecer ao Senhor e por que nós devemos agradecer ao Senhor. E veremos nessas duas partes, com essas duas perguntas. A primeira é o próprio tema da mensagem, como agradecer ao Senhor, e nós vemos a resposta nos versículos 1 e 2 e também no versículo 4. Como agradecer ao Senhor? Assim como eu disse às crianças, como você costuma expressar gratidão no seu dia a dia? Se você puder se lembrar agora de alguma vez que se sentiu grato por algo que alguém fez por você e que você ficou muito disposto para demonstrar a gratidão de alguma maneira. Você já se sentiu assim? Alguém fez algo por você e você sentiu que não poderia deixar de retribuir de alguma forma, ainda que você não tenha pretendido pagar. Não é retribuir nesse sentido. Pagar pelo bem que a pessoa fez. Certamente você desejou, com este ato singelo, demonstrar que estava feliz e agradecido. Alguns exemplos aqui que a gente pode mencionar. Nós aprendemos na nossa vida a termos gratidão pelos nossos pais, não é? Ou por aqueles que cuidaram de nós de alguma maneira. E como que a gente corresponde com gratidão aos nossos pais? Poderíamos pensar com professores também. Então, as crianças, às vezes nesse final de ano, querem dar uma lembrancinha para o professor. Aqui tem muitas professoras que esperam também receber alguma singela gratidão, não é? E ficam muito felizes com isso. Mas ainda que seja algo muito simples, barato, eu lembro de uma ocasião em que alguém deu um disco de vinil ao seu pai e o pai ficou muito feliz porque não tinha aquele disco. E então, quem deu falou assim, custou R$1 num sebo. Eu não falaria essa parte. A primeira já estava boa, suficiente. Porque não vale o valor do presente, mas sim o ato de gratidão. Pense em alguém que você procurou demonstrar essa gratidão de alguma forma. E como é difícil, não é? Em um ato, com uma lembrança, expressar a gratidão que temos. Quanto mais difícil é nós expressarmos gratidão a Deus, que como eu falei às crianças, como expressar gratidão, oferecer algo a um Deus que não precisa de nada. Ele é totalmente suficiente em si mesmo. Como acabamos de cantar na música que aprendemos, diante de Deus nós temos tanto para agradecer, não é? Ontem eu desafiei os irmãos a citarem uma única coisa que se destacava
no que tinham para agradecer. E eu acho que não teve ninguém que falou uma só. Acho que foram 5 para cima. Porque nós temos tanto para agradecer diante de Deus, e como nós cantamos, pelo que Ele fez, por tudo que Ele nos dá, por tantas bênçãos que até nós não podemos ver, Deus tem feito tanto por nós. E queremos expressar a nossa gratidão. Então, a pergunta dessa primeira parte: como agradecer ao Senhor? E você pode começar agradecendo ao Senhor de 3 maneiras, que estão indicadas aí nos versículos 1 e 2, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Você pode começar. Eu disse começar agradecendo ao Senhor dessas 3 maneiras. Em primeiro lugar, é um imperativo. Este salmo tem 7 imperativos, e o primeiro deles é celebrai. Você pode agradecer a Deus celebrando com júbilo, ou com alegria ao Senhor. E o que é celebrar com júbilo? Não é uma expressão que a gente usa muito nos nossos dias, né? A gente está familiarizado porque a gente vê na Bíblia, a gente canta até, e no meio da linguagem evangelical, nós estamos acostumados com essa expressão. Uma possível tradução seria gritar. Vocês imaginam a cena? Vamos agradecer ao Senhor gritando todo mundo junto, agora com alegria. Em que sentido gritar? Isso parece que não cabe num culto reverente e com ordem, embora no culto a gente expresse gratidão com alegria, celebrando ao Senhor. As ilustrações são limitadas, mas só para explicar o que é celebrar com júbilo, nós estamos em dias de Copa do Mundo. E a celebração por um gol marcado, um jogo tenso, ou quando um gol belíssimo é marcado, como foi no último jogo do Brasil, da vitória da seleção, ou, quem sabe, na vitória do campeonato, você ficaria estático, parado, na frente da TV? Em silêncio? Seria estranho, não é? Espera-se o quê? Algum tipo de vibração. Algum tipo de manifestação efusiva de alegria. Um outro exemplo, a apresentação de filhos na escola. E eu pego esses exemplos familiares e não tem jeito. Depois que os pequenos se apresentam ali, uma musiquinha, com gesto, com algum tipo de ensaio e preparo, cabem bem os aplausos. Cabe bem um grito de alegria. Você ficaria parado, indiferente, com seu filho, sua filha ali na frente depois de uma belíssima apresentação? É algo que emociona, é algo que faz a gente vibrar de alegria. Quem já passou por isso sabe como é. E em outras circunstâncias a gente pode também encontrar paralelos. Mas tirando o que tem que tirar nessas ilustrações limitadas, o sentido de celebrar com júbilo é dar brados. Esse que é o sentido de gritos. Brados de júbilo e alegria ao Senhor e por causa dele. Era comum na época celebrarem de júbilo o rei, no período da monarquia, quando chegava depois de uma batalha vitoriosa e ele chegava na cidade. Como que o povo o recebia? Com alegria, com gritos de júbilo e de vitória, pois o seu rei estava na presença deles mais uma vez. Então, como agradecer ao Senhor? Você quer agradecer ao Senhor? Como Ele quer receber essa gratidão? Celebre-o com alegria, louve a Deus, adore-o com disposição, pois Ele está presente na sua vida, você vive perante dele. E deixar de se alegrar em Deus é ingratidão contra Ele. Deixar de reconhecer que vivemos na presença de Deus e corresponder com gratidão é ingratidão ao Senhor. Então, celebre a Deus com alegria, reconhecendo que você vive na presença dele. Louve e o adore com disposição na sua vida. Fale a respeito dele. Em segundo lugar, o Salmo diz: servir ao Senhor com alegria. E o que é o serviço com alegria? Serviço é também traduzido como adorar. Servir e adorar são a mesma palavra, são possíveis maneiras de ser traduzida a mesma palavra. Deus deseja ser adorado, que nós o sirvamos com alegria, não na nossa individualidade, nas atividades que nós fazemos no dia a dia,
mas na comunidade da aliança que é a igreja. O ambiente aqui que é retratado neste salmo não é o individual, mas é o do povo de Deus. É impossível servir ao Senhor isolado dos outros, de uma forma autônoma, e ainda expressar gratidão. Alguns querem servir ao Senhor à sua própria maneira, de maneira autônoma, por preferência pessoal ou conveniência, e sem também ser servidos na necessidade que tem. Meus irmãos, nós servimos ao Senhor com alegria, enquanto servimos também uns aos outros e somos servidos. Na igreja, como corpo de Cristo, é assim que Deus é servido. E nós seremos julgados, isso é muito sério, pela maneira como nós servimos uns aos outros para servirmos a Deus. E para dar um exemplo de como seremos julgados pelo modo que servimos a Deus, abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, do versículo 31 em diante, nós vemos que seremos julgados pela maneira que servimos a Deus ao servirmos uns aos outros na necessidade que temos. Mateus 25, 31 diz: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, e fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, nós seremos julgados pela maneira que servimos uns aos outros, como expressão de serviço ao Senhor. Você tem conhecido os irmãos que Deus colocou ao seu lado, de modo suficiente, para reconhecer quais são as suas necessidades e servi-los com os dons que Deus te deu? Vivemos num contexto tão corrido, envolvidos com coisas demais, que é muito fácil não nos envolvermos uns com os outros. Você quer expressar gratidão a Deus? Verdadeira gratidão. Olhe bem para a maneira que você tem servido uns aos outros. Servido o outro e tem sido servido também. Isso envolve também a forma como você se envolve com as pessoas que ainda não conhecem a Deus e que precisam receber este evangelho. Por isso, para agradecer ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Como? Servindo com disposição, a começar com os irmãos, com a família da fé de todo o coração, em tudo que você faz, no que você diz. Faça como ao Senhor, pois é a Ele que você estará servindo. E deixar de fazê-lo, por qualquer motivo, em gratidão ao Senhor. Em terceiro lugar, o Salmo diz:
apresentai-vos diante dele com cântico. E o que é apresentar-se diante do Senhor com cântico? É comparecer diante dele para adorá-lo, como povo de Deus, no culto público, que é o que nós estamos fazendo nessa noite. Sinceramente, como tem sido a sua disposição para vir adorar ao Senhor a cada domingo? Você se prepara e é uma expectativa que se intensifica no decorrer da sua semana, ou você acaba se esquecendo que o dia do encontro com Deus no domingo está chegando? É sempre com a mesma alegria de coração, ou você vem muitas vezes por costume, como hábito, e é importante que venha mesmo, ou muitas vezes com pesar não queria ir. Tem aquele jogo da Copa do Mundo passando, o melhor do dia hoje, e vai atrapalhar para assistir. Já pensou? Se a final da Copa o Brasil estiver e for na hora do culto, você virá com pesar, por obrigação, deixará de vir, ou virá com alegria de coração. Como agradecer ao Senhor, então? Deus deseja e ordena que nos apresentemos diante dele. Ele quer que nos encontremos no dia, no horário que ele reservou para isso, em todas as oportunidades que ele nos dá, para louvá-lo juntos, como povo dele, com alegria, e expressarmos assim a nossa gratidão em culto. Como agradecer ao Senhor, então? Compareça sempre diante do Senhor para adorá-lo. Que o culto no domingo seja a sua prioridade e motivo de maior alegria, que não seja um pesar vir para cá por motivo nenhum, porque deixar de fazê-lo é ser ingrato ao Senhor. Mas há uma outra maneira que nós vemos aqui, que você pode expressar a sua gratidão ao Senhor, que está no versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Além de celebrar com alegria, de servir com alegria e de se apresentar perante Deus em culto, você também pode expressar sua gratidão e deve fazê-lo convocando outros para adorá-lo, encorajando seus irmãos a virem cultuar a Deus para adorá-lo e expressarem a sua gratidão, para que juntos entrem pelas portas de encontro com Deus, rendendo graças e louvando ao Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos na caminhada cristã sermos lembrados da importância do culto, da adoração na nossa vida? Precisamos ser lembrados, encorajados muitas vezes. Quantas vezes precisamos aprender sobre como manifestar ou expressar gratidão a Deus e sobre como Deus deseja ser louvado pelo seu povo? Não é verdade, meus irmãos, que por vezes nós podemos, por um motivo ou outro, negligenciar o dia do Senhor, o culto? Como? Nos queixando mais do que agradecendo. Se no dia do Senhor, no culto, encontramos mais motivos para nos queixar do que para agradecer por tudo que Deus tem feito, isso é negligenciar o que deve ser o culto ao Senhor. Deixamos de bendizer ao Senhor e reclamamos de outras coisas. Podemos ficar ressentidos por algo que Deus não fez ainda na nossa vida, embora estejamos esperando tanto. Nós precisamos ser encorajados e também encorajar uns aos outros como irmãos. É uma das maneiras como nós servimos uns aos outros. Nós precisamos também convocar, pelo anúncio do Evangelho, aqueles que estão perdidos para virem expressar a gratidão a Deus. O Deus que quer ser adorado, que quer ser louvado, que quer que suas criaturas expressem genuína gratidão, que rendam graças e glórias ao seu nome, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, para concluir, como você pode agradecer a Deus na sua vida? Resumidamente, de diversas maneiras. Celebrando a Deus com alegria, em primeiro lugar. Como que você faz isso? Como que você responde ao fato de que Deus é presente na sua vida e que
não dá para ficar inerte, estático, sabendo que você vive na presença de Deus e que Deus é com você, e que você, inevitavelmente, como num gol, ou num momento de alegria, em que os aplausos são impossíveis de não serem feitos, celebrar com alegria o nosso Deus. Isso significa, em outras palavras, uma das maneiras que Deus recebe a expressão da nossa gratidão é quando testemunhamos dele. Quando ele é o motivo da nossa alegria. E nós falamos sobre o motivo da nossa alegria, isso é celebrar ao Senhor. Não são gritos meramente, mas é algo que de forma incontida sai dos nossos lábios e fazemos ouvir através do nosso testemunho. Celebrar com júbilo, com alegria é testemunharmos com a nossa boca, com alegria, quem é Deus para nós. Em segundo lugar, podemos agradecer a Deus servindo com alegria, na comunhão que temos uns com os outros, na maneira como nos envolvemos com as outras pessoas, quando servimos uns aos outros, e isso é importantíssimo na convivência da igreja, estamos servindo ao Senhor. Quando deixamos de servir uns aos outros, de estarmos atentos às necessidades dos outros, não somente materiais, mas espirituais. Cada um recebeu dons específicos do Espírito Santo. E enquanto vivemos em comunhão, servimos uns aos outros com esse dom. Um crente isolado está sendo ingrato, precisa de ajuda muitas vezes. E é no convívio com os irmãos na fé é que expressará gratidão a Deus, sendo servido e também servindo com os dons que Deus dá. Em terceiro lugar, como agradecer a Deus? Apresentando-nos diante dele em culto, na adoração. O culto público não pode ser comparado ou substituído por nenhuma outra coisa no decorrer da nossa semana. Podemos e até devemos adorar a Deus de forma particular, familiar, mas o culto público no dia do Senhor, quando o povo de Deus se reúne para adorar e bendizer a Deus, é apresentar-se diante dele, louvando a uma só voz, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Quando nós nos dirigimos à casa de Deus no domingo para adorá-lo, com isso em mente, é uma expressão de gratidão a Deus. É corresponder a Deus na nossa vida, a presença dele, a maneira como ele tem cuidado de nós e nós o adoramos, o louvamos em culto. E em último lugar, como agradecer a Deus? Convocando outros para adorar a Deus. Nós precisamos ser encorajados, lembrados da importância de estarmos juntos, de vivermos em profunda comunhão uns com os outros, falando do Evangelho àqueles que estão perdidos e sobre qual é o motivo da nossa gratidão. E dessa maneira, convocando outros a adorarem a Deus, nós também somos preservados com esse sentimento de gratidão e nessa disposição que glorifica o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, celebrem com júbilo ao Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria. Não deixem de apresentar-se diante dele com um cântico. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o nome. Esta é a vontade do Senhor e é como ele recebe a nossa gratidão. Que Deus os abençoe. Amém.